Cacau Marques. O que que o Cacau Marques de hoje... Tu tá com quantos anos, cara? Pode falar publicamente? Não, tu 40 tu é um cara... anos. Tu tá com 40? Meu Deus, mano. Aí, ó, eu tô com 41, faço 42. Tu já fez 40? Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu essa semana? Eu fui fazer um exame no hospital. Ah, tá. E aí tava lá e a mulher que foi fazer o cadastro lá na entrada, ela errou na hora de digitar, em vez de botar que eu nasci em 1984, colocou que eu nasci em 1964. Nossa. Aí eu olhei lá e falei, ó, tá errado aqui, né? Ela, deixa eu corrigir, ela corrigiu. Mas eu acho que ela corrigiu só na folha que imprime lá do pedido do exame e tal, ela não corrigiu no sistema. Quando eu fui pro exame mesmo, a enfermeira lá foi conferir todas as informações e ela falou, você nasceu em 1964? Aí eu falei, não, ela colocou errado, ela já corrigiu, eu sou 1984. A enfermeira falou assim, ah, bom, eu tava achando estranho mesmo. Você tá bem pra uma pessoa de 60 anos. E ela achou que eu tava fiquei te pensando elogiando. assim, eu tomo isso como elogio, tipo assim, eu não tô tão mal como 60 anos, ou eu estou bem mais perto dos 60 anos do que eu imaginava, ao ponto dela chegar e pensar, não é usual, mas não é impossível. Caraca. Eu resolvi tomar como um elogio. Então, se alguém Exato. falar assim, você tá meio acabado, eu falo assim, mas tô melhor do que uma pessoa de 60 anos. Ainda que eu não tenha 60 anos. Mas Exato. vou Não, por esse caminho, cara, acho que eu tô muito tem que na ser positivo, vibe... né? Exato, cara. Assim, ó, eu tô muito na vibe de ver o copo meio cheio, tá ligado? Eu tô muito nessa pegada. O copo tá meio cheio, sabe? Porque eu já fui muito cara do copo meio vazio, entendeu? Eu tô agora na fase... É isso aí, mano. Eu tô na fase... Eu quero mais coach na minha vida, eu quero enxergar a vida aí. Mentira. Mas eu tô na fase um pouco... tentar ver o lado bom mesmo da vida. Porque, cara, eu vou te falar. Se a gente ficar focando... Sabe qual é o lado bom da vida? O açúcar no café. Nossa, eu vi um vídeo esses dias que eu esqueci de te mandar, velho. Mas é o cara botando café num copo de açúcar, basicamente. E eu quero tomar assim e parem de reclamar. Não, é meme, isso aí é meme. Isso aí é uma caricatura que fazem de nós. Isso, exato. Os adocicados. Os adocicados. Não, é isso aí, cara. Eu parei de... Mano, eu tô tomando café de cápsula. Então eu perdi completamente a moral pra falar de quem toma café com açúcar. Café de cápsula é bom. Por que o pessoal reclama? É gostoso. Enfim, não é... Isso aí, ó, a comunidade do vinho, considerada das mais snobs que existe, é muito mais legal que a do café. Porque a comunidade do vinho sempre falou assim, o vinho bom que você gosta. Sempre. Eu sempre vejo, eu via muito no rádio, aquele sommelier lá, que tinha no casamento de Caná? Na Band News, na rádio Band News, que não tem mais aqui em Campinas. Quando tinha, eu ouvia muito, eu ia pra escola e ouvia muito Band News. E aí, o sommelier lá, que eu não lembro o nome dele, ele sempre falava isso. O vinho bom é aquele que você gosta. De vez em quando aparece pra mim coisa de vinho assim no TikTok, no Instagram. Os caras sempre estão falando isso. Ah, devo tomar vinho gelado ou vinho em temperatura ambiente. Aí o cara sempre fala, do jeito que você preferir é o melhor. Agora, tem o mais recomendado por quem produziu, mas você toma como você quiser. E o café não. Não! Nossa! Só falta querer matar quem põe açúcar. O pessoal do café é mais complicado. Eu não vou ficar mais nervoso, porque as pessoas estão achando que eu tô ficando muito nervoso aqui. Exato. Não, tem que ser o cacau good vibes, cacau good vibes. Agora sim, cara, esse lance tanto do café quanto do vinho, bebe seu cafezinho aí. Tanto o café quanto o vinho, de fato, tirando o pessoal que é chato e tal e fica impondo o que os outros têm que fazer, mas assim, eu fico assustado como é uma ciência mesmo, cara, assim, por trás daquilo ali. Como influencia a torra, o jeito que você põe. A mesma coisa é o vinho, né? Eu não entendo nada de vinho e tal, mas eu tenho amigos que entendem. E, enfim, né? E eu já recebi algumas orientações do que fazer. E, de fato, cara, mano, se tu segue a orientação da pessoa, não, o vinho tem que ser bebido, né? Se tu segue, ó, para esse tipo de uva aí, ou o ano, é legal você deixar respirar pelo menos meia hora e tal. Quem sabe colocar, né? Ou botar num decanter, eu não entendo não sei nada o quê. disso. Nada. Cara, e vou te falar, faz muita Mas diferença. eu tenho uma teoria. Pra você entender. Eu acho que qualquer coisa que você se dedicar, assim, a estudar, especialmente, assim, no campo do sabor, né? Você vai conseguir chegar num nível de complexidade, assim, muito grande. Você já viu... Correto. Você já viu provador de azeite de oliva? Não, mas eu sei que é outra parada que também é um universo. Mano,
tem lá em Portugal, eu vi um vídeo um tempo atrás aí. Lá em Portugal, os caras são contratados como provadores. Eles são tipo os caras que têm gosto refinado, né? Gosto. Não que é refinado porque ele come coisas refinadas. Tem uma sensibilidade, né? Por alguma questão, não sei qual. Papila gustativa, nunca fumou, sei lá. E aí os caras tomam vinho num copinho. Azeite num copinho. E eu amo azeite de oliva, mas não num copinho, né? Deve ser horrível, sim, na minha opinião, você ficar virando. Mas acho que os caras já acostumaram. Então você pensa assim, pô, cara, azeite, tudo bem, muda, tem sabor de uma coisa para outra. Mas precisa de um degustador? Pô, pois precisa. Tem, entendeu? Precisa. Tudo que você quiser aprofundar, tem o degustador de cachaça, tem cheirador de perfume, não de lança perfume, de perfume. De perfume, exato, cara, exato. Não, é tudo, cara. Inclusive, cara, e aí tem até lance, né? Como a pandemia acabou com algumas carreiras, né? Dessa galera que experimenta e cheira. Ô, mano, isso é fato, a galera... Eu vi reportagem de sommelier de vinho e de não sei o que lá de comida. Mano, o cara simplesmente perdeu. Eu tenho um parente, sommelier é só de vinho? Acho que é, né? Ah, não sei. Agora vamos perguntar aqui. O que será que significa sommelier? Eu vou perguntar aqui. Francês, né? Cadê o milho? Tem que ter o milho aqui. Eu vou escrever errado. Sommelier significa... Significa o quê? Vamos ver se ele vai entender. A palavra sommelier vem do francês, se refere a profissional especializado em bebidas, especialmente vinhos. O sommelier é responsável por diversas funções relacionadas à seleção, armazenamento e serviço de vinhos, restaurantes, hotéis, vinícolas. E é antigo, né? Porque o Caná já tem. Tem a seleção, o armazenamento, a harmonização. Cara, esse lance de harmonização é muito louco. Porque, de fato, tem vinhos que combinam melhor com determinado... Tipo, vou comer hambúrguer. Cara, para hambúrguer é melhor vinho Cabernet Outra Sauvignon. Outra pergunta aí, para quem entende de vinho. Dá pra harmonizar qualquer comida com qualquer vinho? Fica a dúvida aí. Caramba, fica a dúvida. Ó, eu vou perguntar aqui pro ChatGPT. Se o cara quiser comer, tipo assim, um chambinho, qual é o vinho que melhor harmoniza com ele? Qual é o vinho que melhor harmoniza com baconzitos? Qual o melhor vinho... Não é, com pipoca. Imagina, vinho com pipoca. Para comer bacon. Não, a pipoca, mano, para. Não, bacon. Bacon é uma comida consagrada. Tem que pegar comidas assim. Por que não pode harmonizar com pipoca? Quero saber. Sei lá, porque pipoca é Guaraná, meu irmão. Pipoca na panela, começa... pipoca é Guaraná, para de querer botar vinho na pipoca. Já cantou essa música aqui em outro episódio. Eu sei, porque a gente é nostálgico. Ó, pra harmonizar com bacon, tá? É o espumante Brunet Champagne, o Pinot Noir, o Zinfandel, nem sei o que é isso. O Pinot Noir eu conheço de perto. Tem o Shiraz e tem o Riesling, que é o seco. Pra comer com pipoca? Não, com bacon. Eu vou perguntar com pipoca, só olha aqui. Não, olha aqui. Pipoca? Eu não achei aqui o que da onde... achei aqui, ó. A pipoca com seu sabor leve e crocante pode harmonizar bem com vinhos, dependente do tipo de tempero. Aqui estão algumas sugestões. Pipoca com manteiga tradicional, ela combina com um espumante brute ou frescoso. Prosecco, não sei o que significa. Pipoca doce caramelizada, é o vinho moscatel ou Riesling suave. Daí ele vai explicando por que combina. Ó, o Chardonnay combina com pipoca salgada e queijo. Olha aí, ó. E qual é o vinho que harmoniza com um copinho de maionese? Vinho com copinho... Cara, eu tô estragando meu chat GPT. Vinho com copinho de maionese. Tomara que ele não atualize a memória, que vai achar que eu tô louco. Vinho com copinho de maionese. Essa combinação traz uma pegada bem descontraída e nostálgica. Meu, chat GPT viaja. Servir vinho em... não, cara. É que ele entendeu que eu tô servindo no copinho de maionese. Olha só, ele entendeu errado. Aí ele começa a dar um monte de coisa aqui. Ai, cara, meu Deus. Tá, para, GPT. Não atualiza a memória, eu não sou doido. Ó, se você... Boa, uma pergunta pra você, Bill, pra gente encerrar aqui esse nosso momento descolorido. Pera aí. Eu quero te fazer uma pergunta. Não, se você fosse Se você fosse ser um tester, um sommelier... um degustador de alguma coisa, do que você poderia ser? De séries da Netflix, da Apple TV. Muito bem, você respondeu muito bem. Apesar de que seu gosto é péssimo, mas tirando isso. Não, mas eu quero saber de alimentos.
de alimentos. Sólidos e líquidos, de bebidas e comidas. Vamos lá, bebidas. Comes e bebes. Comes e bebes. Cara, de bebidas, eu gostaria de entender de vinho e ser um cara que saberia experimentar os vinhos e tal. E de comida, cara... Nossa, mano, tu sabe meu paladar, né? Sei lá, de batata frita. Tem um paladar infantil pra caramba. Você podia ser um degustador... Você podia ser um degustador de café, já que você, né? Café, com certeza, também café e vinho ali, bebidas, né? E, cara, eu gosto muito de pizza e carne, velho. Churrasco. Eu queria ser um degustador de cortes de carne, entendeu? Mas você poderia, se a pergunta não é se você queria ser. Se eu poderia, se eu teria habilidade pra capacidade. Isso. Considerando o que você sabe hoje. O café, acho que sim, né? Você já bebeu café, muito sim. Café. Eu bebo mais café do que vinho. Ainda bem. Cara, ainda bem. Não, mas ó, antes se você tá se perguntando, pô, essa galera falando de vinho... Pão da ceia. Você poderia ser um degustador de pão da ceia? Não, porque costuma grudar no céu da boca, sacanagem. Ó, cara, eu acho que eu seria um péssimo degustador. Cacau, pra galera que tá perguntando se cristão pode beber, olha aqui, quem tá perguntando? Eu não tô perguntando nada. Não, esse pessoal, depois esse pessoal falando de vinho aí, crente pode beber? Tá aqui, ó, uma grande introdução à teologia do álcool, aqui por Marcelo Berti, tá? Teologia do álcool, tá? Gente, livraço aqui do Marcelo Berti, bem introdutório, e ele vai te explicar sobre o cristão, o álcool, a embriaguez, tá bom? Tá bem legal, falando sério agora, bem pastoral. Já saiu? Aí. Não saiu ainda, Já saiu, tá aqui, ó. É o Marcelo Berti falando sobre o cristão e o álcool. Nós temos aqui o Kaique falando sobre o destino eterno dos não evangelizados. E o Gutierrez Siqueira falando sobre como entender o dom de profecia hoje. Olha aí, saiu a nova coleção. Show de bola, tu vai receber em breve aí. Tá vendo aí, ó? Mas vai lá, pra finalizar. E você, Cacau? Eu não seria um bom degustador de refrigerante, porque é muito difícil eu não gostar de algum refrigerante. É verdade. Tu gosta até de Guaraná Jesus quente. Não, quente não, gelado. Eu seria um bom sommelier de estrogonofe. Não, também. Eu tenho opiniões muito fortes sobre estrogonofe. Sério, mano? E de salada Caesar? Muito certeira sobre estrogonofe. Sério? E de salada em Caesar? Saladas em geral, não, cara, porque eu entendo muito pouco de salada. É que eu gosto de algumas, entendeu? Mas de estrogonofe tu manja? Sim. Tá. Pode ter batata palha no estrogonofe? Pode comer. Se você quiser, pode. Tá, mas... Esse é o grande... Não, outro dia eu vou falar só sobre estrogonofe aqui. Hoje não. Já tá muito louco. Porque eu vou me delongar muito se eu começar a falar de estrogonofe. Então o próximo BT Papo vai ser... Eu vou ler alguma coisa sobre estrogonofe. Vou fazer um curso. Tá bom. Tá bom, meu Deus. Roda a vinheta. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 54, a Idade de Cristo. Eu sou o Rodrigo Bipo, estou aqui com meu amigo Cacau Marques. Senhor Cacau Marques, welcome. E aí? Tudo certo? Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo tranquilo. Que bom. Cacau, hoje vamos responder uma pergunta muito legal, muito legal. Eu achei que essa pergunta aqui ela foi bacana, por isso que trouxemos ela aqui para o BT Papo. O nosso ouvinte perguntou o seguinte, ou o nosso leitor, ou o nosso seguidor, ele disse o seguinte... Ou a nossa. Eu acho que foi um homem que fez essa, cara, eu não lembro. Mas enfim, vamos lá. A pergunta foi a seguinte, põe na tela, Rafa. Como pregar o evangelho sem a acusação de culpa? Como pregar o evangelho sem a acusação de culpa? Aí, fazendo aquele nosso exercício, senhor Cacau, de sempre pensar um pouco no background da pergunta, eu não farei isso, farei um pouco diferente, porque eu tive, inclusive, até recentemente uma conversa com uma pessoa que não acredita, que não tem a mesma fé que a gente, e que acho que não tem nenhuma fé atualmente, e ela sempre, né, traz essa... Sempre não, né? É um argumento frequente, né? Quando se fala da religião, uma das críticas à religião é isso, que a religião precisa, né? Os sacerdotes precisam inventar a culpa para, então, poder manter o povo aprisionado dentro do sistema religioso que o livra, né, dessa culpa, o livra da condenação. Então, a culpa, muitas vezes, é um utensílio da religião para manter as pessoas presas a esse sistema religioso.
Talvez, e aqui agora fazendo esse exercício, quem sabe seja essa a pergunta, né? O background, perdão, da pergunta que o nosso seguidor ou seguidora fez. Tipo, e aí, mas tem como a gente, então, evangelizar? Tem como a gente, sabe, pregar o evangelho sem a acusação de culpa? E aí, senhor Cacau Marques, quais são os seus 2 centavos pitacos? Aliás, antes de você responder, quero te dizer que a galera... Receba. Não, receba o carinho do nosso público, senhor Cacau. Você, no último BT Papo, eu acho que eu não dei nenhum grande conselho que mudou a vida de alguém. A galera falando, não, cara, os vários conselhos que você já deu aqui neste BT Papo mudaram a minha vida. Então, senhor Cacau... Guardar o carrinho no supermercado, por exemplo. Né? Por exemplo, foi uma grande contribuição para a humanidade. Aliás, ontem lembrei de você, fui no mercado, e aliás, ir no mercado e agora virou padrão lembrar de você, né? Infelizmente. Mas, olha, eu canto junto com a audiência do BT Papo a música. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus e para nós. Então tá, mas brincadeiras à parte, aliás, não é brincadeira, você é uma benção para as nossas vidas. E aí, quais seriam os seus 2 centavos, então? E aí, dá para pregar o evangelho sem acusação de culpa? Eu acho que o primeiro entendimento da pergunta é o mesmo que você teve, mas eu tenho uma pequeniníssima dúvida se ele não quis dizer outra coisa. Então, só vou mencionar, porque caso ele queira dizer outra coisa, a gente... Ele foi contemplado. Sem acusação de culpa é sem ser acusado de fomentar culpa, que foi como você entendeu e como eu entendi também à primeira vista, ou sem acusar a culpa. Na verdade, eu entendi assim no primeiro momento. Cara, se tem como a gente pregar sem levantar a bola, olha, você é culpado e precisa de perdão. Eu entendi no primeiro momento assim. Eu trouxe o lado da psicologia como... Eu acho que a gente vai encostar nas duas de algum jeito. Exatamente, exato. Por isso que eu trouxe. Essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei meu ministério. Apesar de eu ter sido crente a vida inteira, eu nunca tinha percebido como a culpa ela exercia um papel muito forte na forma das pessoas se relacionarem com a fé. Às vezes a gente entra num caminho de tentar lidar com a culpa diretamente, ao invés de oferecer o que o evangelho oferece, que é a graça, né? E que a graça só se demonstra mais graciosa quando há esse reconhecimento de uma culpa verdadeira, né? Então, vamos lá. Para começar, eu acho que a culpa ela é um fenômeno universal. A gente se sente culpado diante da gente mesmo, a gente se sente culpado diante do outro, a gente se sente culpado do que a gente pensa que o outro pensou da gente, a gente se sente culpado diante do que a gente considera ser uma justiça inescapável, que muitas vezes é só reflexo do que a gente gostaria que as coisas fossem. A gente se sente culpado diante de um monte de coisas. O problema não é fazer com que a gente não sinta culpa, porque a gente tem que, inclusive, entender isso para as nossas relações, né? Se eu tenho uma relação... Se eu não sei sentir culpa, é impossível eu ter uma relação saudável com uma pessoa, porque em algum momento eu farei alguma coisa que não será boa, não será agradável para ela, e eu preciso reconhecer essa culpa para a gente continuar para frente. Eu não vou conseguir aprofundar se eu sempre ficar me desviando da culpa, jogando a culpa no outro, jogando a culpa nessa pessoa, né? Exato. Como a gente viu aí, todo mundo que ouviu os áudios do ex da Giovana. Então... Nossa, eu tô por fora do bafafá. Mas, ô Cacau, fofocas artísticas à parte, esse eu acho que é um primeiro ponto que a gente tem que, de fato, ampliar não é aqui na artístico conversa. não, cara, é TikTok isso aqui. Nossa, pior ainda. Ô, Cacau, prefiro acho que tu com raiva no Twitter do que essa futilidade do TikTok, pelo amor de Deus. TikTok é maravilhoso, me deixa... É o meu doping eletrônico. É o seu doping eletrônico, tá? Enfim, gente, viu? O Cacau é esse cara. Tem outros defeitos também, mas esse vocês estão conhecendo. Tá? Olha aqui, vamos lá. Acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa dar um destaque, é que a culpa, ela é um fenômeno universal, como o Cacau falou, e tem diferentes facetas da culpa. Mas assim, na vida em sociedade, a culpa, ela vai se manifestar, porque toda a sociedade, de alguma forma, se organiza com recursos morais. Recursos morais talvez não é a palavra correta, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Toda a sociedade se organiza com padrões morais, com regras. Toda relação impõe certas, né, limitações de liberdade, certas atribuições, certas expectativas. Tanto um então quanto o outro normal. sentem-se contemplados, frustrados e surpreendidos nessas relações. Exatamente, né? exatamente. Quando está frustrado,
se estabelece ali. A culpa é minha de ter me frustrado porque eu joguei uma expectativa irreal, ou de fato eu só esperava o básico e o outro pisou na bola, entendeu? Aí você vai estabelecer a culpa. Então não tem muito pra onde correr. Só que assim, nem precisa disso, tá? Nem precisa disso. O ser humano, em relação com a natureza, ele já fica buscando a sua agência e fica pensando qual é a sua responsabilidade diante de uma série de coisas que acontecem. E aí inventa um sacrifício aqui para ter chuva no outro dia, entendeu? Então a culpa é minha que não sacrifica. Então, qual que é o lance? Por que tudo isso é importante? Porque existem culpa, porque a culpa existe e ela existe como sentimento. Só que ela pode ser um sentimento sobre uma realidade factual, sobre uma realidade mesmo, ou sobre algo que... um sentimento sobre algo que não é real. E isso... Que é a culpa irracional, né? Essa é a culpa irracional. Que, na verdade, o termo que eu preferi usar é a diferença entre a culpa verdadeira e a culpa falsa, né? Boa, é mais simples. Então, uma coisa é você saber que você é o responsável num acidente de trânsito. Você foi lá, bateu atrás de um outro carro e você sabe que a culpa é sua. Isso está estabelecido e acabou. Né? E essa culpa ali é uma regulação do comportamento, ela é uma culpa importante. Isso, diante da nesse vida. caso ela tem um ordenamento jurídico, mas nem sempre tem dessa maneira, né? Mas nesse caso tem uma regra e tal. Outra coisa é você tomar uma buzinada no trânsito e passar a semana inteira pensando em como você foi avaliado por aquela pessoa como um mau motorista, entendeu? Que é uma culpa falsa, essa pessoa nem tá mais pensando em você, entendeu? Não, realmente é uma culpa bem, né? Ou porque mas isso você acontece acha... direto, da gente carregar... Eu vi esses dias, sabe a Kathy Bates, aquela atriz do... Sim, é uma senhora já, não é? É uma senhora já, não é? Ela fez The Office, né? Na fase final, ela é Joe Bennett, né? The Office. Mas ela fez o filme sucesso dela... Ai, gente, que ela é que ela é uma mãe abusiva... Nossa, é super famoso esse filme. Psicose. Não, é um outro filme. Então, aí ela ganhou um Oscar por esse filme. Ela não fez Titanic também, mano? Ela não é... Ela fez Titanic, ela é a engraçadinha lá. Ela é a rica do Titanic. Engraçadinha. Tomates verdes fritos. Que tá levando o terno pro filho, pro filho e põe pro Jack usar e tal. Ela tem Tomates Verdes Fritos, ela tem a Family Affair... Eclipse Total. E aí, mano, decide qual que é a mãe tóxica aí. Tem Obsessão. Não sei o que é Obsessão. Não tô aparecendo. Não tem o nome dele? Não sei se é esse nome. Matlock. Louco Obsessão. Louco Obsessão, de 90. Acho que é esse aí. Acho que é esse que ela ganhou o Oscar. Não é? Louco Obsessão. Misery. Não sei se é. Mas enfim, a Kathy Bates. O que tem a Kathy Bates? Tá. Agora eu quero ver qual foi o filme que ela ganhou o Oscar. Peraí. É, Louco Obsessão. Esse mesmo. Pronto, olha aí. Olha aí. Pronto. Estava me sentindo culpado. Nossa, ela fez um sonho impossível também. Ela é a professora. Ela deu uma entrevista, e eu acho que foi recente, mas eu não sei se foi, mas eu só vi recentemente, mas pelo aspecto dela, já é mais recente porque ela já estava mais envelhecida. Ela está estreando uma série agora, né? E ela deu uma entrevista em que ela falou assim... Fala da mãe dela. E que ela... Quando ela ganhou esse Oscar, ela estava muito feliz e a mãe dela falou assim pra ela: por que você está tão feliz? Não é como se tivesse descoberto a cura do câncer. Poxa vida. Ela tinha acabado de ganhar um Oscar. Ou não sei se ela tinha ganhado o Oscar ou tinha sido indicada. Alguma coisa assim. E aí ela conta isso e ela fala: eu devia ter agradecido a minha mãe no Oscar. No sentido de que isso aí me impulsionou, alguma coisa assim, né? E aí o entrevistador falou pra ela assim: mas você agradeceu. Ela disse: não agradeci. Ele disse: não, você agradeceu. Ele pega o tablet, abre o discurso dela e ela faz os agradecimentos dela no Oscar e ela fala: minha mãe e o meu pai. E aí ela começa a chorar, a lacrimejar o olho e ela fala assim: muito obrigado, você tirou um peso das minhas costas. Por que eu fiquei tantos anos pensando que eu não tinha agradecido? Olha só, cara, olha só. Sacou? Era uma culpa falsa, ela carregava essa culpa a vida inteira e era falsa, né? Então... aqui é uma leitura muito rasa de um conceito que na verdade vem lá do Paul Tournier da culpa e graça, né? Ele fala de culpas falsas e culpas verdadeiras, né? Então a gente não inventa o sentimento de culpa para pregar o evangelho. A gente sequer, às vezes a gente alimenta, mas porque a gente está pregando errado. A gente sequer alimenta o sentimento de culpa. O que a gente deveria fazer é trazer a libertação da pessoa das culpas falsas para a culpa verdadeira, e por um motivo muito específico. Não é porque ela precisa ter culpa, mas é porque só da culpa verdadeira ela tem perdão.
Das culpas falsas ela não tem. A Kathy Bates, ela precisava se perdoar. Não tinha ninguém para perdoar ela. Nem a mãe dela, mas tá viva para perdoar ela por não ter agradecido ela ao Oscar. Ela já tinha até agradecido, né? Mas a culpa verdadeira, a gente tem o perdão em Cristo. Da culpa que a gente tem diante de Deus, a gente tem o perdão em Cristo. Entende? E é dali que vem a maneira como a gente lida com todas as outras culpas. Porque como a gente tem esse perdão de Deus em Cristo na nossa vida, a gente lida com os outros tranquilo para assumir a nossa culpa diante dos outros. Porque a gente assumiu a nossa culpa diante de Deus. As nossas culpas reais. Entende? Exato. Então, ainda que a culpa faça parte da pregação do evangelho, é uma ilusão pensar que a gente está alimentando a culpa quando na verdade as pessoas estão se sentindo culpadas o tempo todo sobre um monte de coisa. A gente só está mostrando qual é a verdadeira culpa para qual há perdão. E o fim disso tudo é o perdão e a graça. Não é outra coisa. Exato. Então, é libertador, não é aprisionador, né? E daí pra frente ela pode lidar de maneira mais sincera com as outras culpas tantas que existem, que são reais também, né? Exato. Quando você faz mal para uma pessoa, trai um amigo, você fez errado, você tem culpa. E você reconhece e vai se reparar porque você foi perdoado por Deus. Exato. Eu acho que de tudo que tu falou, alguns pontos então pra gente estar reforçando esse conceito. Primeiro, a culpa é um fenômeno humano. A culpa está aí, não é uma invenção religiosa. Ah, mas a religião inventa coisas para tornar o ser humano mais pecado. Tá, você pode ter essa opinião, ainda que, né, a religião é uma fuga da realidade, e volta lá um BTcast que a gente fez, ficou bem legal. A religião inventa coisas para deixar a pessoa cada vez mais presa em várias culpas. É uma leitura que você pode fazer, que obviamente eu não concordo. Eu acho que quando a Bíblia ela fala de leis, ela fala de comportamento humano, é porque eu acredito que, né, nós acreditamos que Deus criou o ser humano e sabe do comportamento humano e sabe como muitas vezes o nosso comportamento é danoso para a própria existência e se ele regulamenta alguma coisa é para o nosso próprio bem, não para que a gente fique culpado. Até porque para todo desvio, para toda culpa que a gente possa sentir, há o perdão na cruz, sabe? Então, por isso que eu vejo que o cristianismo não é uma coisa vazia que fica imputando culpa. Não, ele imputa a graça, sabe? É algo diferente. A culpa nós já carregamos e nós já temos, e é um fenômeno universal. E eu acho que a mensagem do evangelho, focado na graça, que não tem mérito nosso, a misericórdia divina, é a grande mensagem. Então, eu acho que esse deveria ser, como então pregar o evangelho sem a acusação de culpa? Cara, a culpa já tá aí, a gente nem precisa fazer. Eu acho que todo ser humano, de alguma forma, sente um mal-estar por alguma coisa. E o evangelho tá ali para o quê? Para trazer o perdão. Cara, inclusive eu lembro de uma história que uma vez eu preguei. Eu lembro quando eu descobri a mensagem da justificação por graça e fé, né? Que esse lance que não há mérito, que a gente não, sabe, não há nada que a gente possa fazer, que vai fazer, né? Que vai fazer Deus nos salvar, porque tudo já foi feito em Cristo. Essa mensagem básica da graça e tal. E eu pregava muito sobre isso nas Assembleias de Deus na época, porque de fato, nos anos que eu tinha de Assembleia, era uma mensagem que eu nunca tinha ouvido. Então pelo menos no meu contexto, gente, eu não estou dizendo que a Assembleia de Deus não prega a graça, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando no contexto, lá nos anos 2000, na minha bolha assembleiana, era um discurso realmente pouquíssimo falado, o discurso da salvação, da legalista. Graça. Porque era um movimento bem legalista, né, do qual eu fazia parte. Então eu trouxe muito essa mensagem. Mano, e eu lembro uma vez, cara, que eu terminei esse culto, eu orei, um senhor veio falar comigo, cara. E ele falou assim, olha, tu acredita mesmo que Deus perdoa todos os pecados? Eu falei, acredito, que há perdão para todos os pecados. Ele falou assim, até para quem... Pessoal, tirem crianças da sala agora, por gentileza, que isso pode ser talvez um conteúdo sensível para quem é criança. Se você está limpando a casa agora, eu vou te dar 2 segundos para você correr até a televisão, tá? Mas é que eu quero falar, porque, assim, para ficar bem clara a mensagem mesmo. Deu para baixar? Mutou? Ou tirou a criança da sala? Tá? Nem é grande coisa, mas enfim, né? Vai que tem pessoas mais sensíveis. E ele olhou e ele falou assim, ó... Tu acha que Deus perdoa até quem teve relação sexual com animais? Porque ele leu isso, né? Acho que no Antigo Testamento, né, tem uma proibição e tal, enfim. E eu falei assim, acredito que Deus... E eu olhei bem nos olhos dele, porque, cara, era um senhor que já tinha, acho que mais de 60... Eu não sei se ele tinha 70 anos, ou sei lá, mas... E, cara, ele falou... E eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, sim, Deus perdoa até quem teve relação sexual com animais. Se a pessoa se arrepende, se a pessoa, ela acredita que
que ela não quer mais fazer Reconhece aquilo. que foi um Se erro, ela né? reconhece isso, reconhece. Essa é a palavra. Se a pessoa reconhece... Eu sabia que ele estava falando dele, né? Mas eu lembrei, se a pessoa reconhece o erro e ela se arrepende disso, há perdão e restauração para ela. Cara, aquele homem começou a chorar e ele falou assim, olha... depois ele deixou bem claro que era ele, né? É uma culpa que eu já carrego há mais de 40 anos na minha vida, porque da onde eu vim isso era normal se fazer, no sítio era muito comum nós fazermos isso, e eu mesmo sendo cristão na época acabei fazendo isso também algumas vezes, e eu nunca me senti perdoado por Deus, porque eu sempre achei, porque ele citou lá o texto e tal, e aí eu abracei ele e falei assim, há perdão na cruz pra ti e tal, você não precisa carregar essa culpa, porque há perdão na cruz pra ti. E, cara, foi, assim, muito lindo, sabe? Tu, literalmente, tu sente, assim, que a pessoa, ela fica mais aliviada, assim. Tipo, meu, é uma outra vida, né? Você carregar a culpa... E detalhe, tá, gente? Isso que é a beleza, né? E por isso que não faz sentido a acusação da galera contra o cristianismo. Porque ser cristão não é carregar a culpa, sabe? Então. Porque esse é o lance, né? A culpa é um estado, né, presente dentro do evangelho, o estado presente do ser humano caído, mas que já foi resolvida na cruz, entendeu? Já foi resolvida. Então, a gente tem que chegar até esse ponto. Não adianta a gente chegar até um outro ponto só da exigência, né, do reconhecimento do erro sem o que a gente recebe. Né? Eu gosto daquela imagem daquele livro Vida Centrada no Evangelho, que fala do Evangelho como sendo... O tamanho do Evangelho é compreendido quando você tem mais noção da santidade de Deus e da seriedade do seu pecado, né? Quanto mais você sabe que Deus é santo, e mais você sabe que o seu pecado é sério, mais você tem o tamanho do Evangelho. É como se fosse uma ponte sobre um rio que tem duas margens, né? A margem da seriedade do seu pecado e a margem da santidade de Deus. Quanto maior é o seu conceito sobre essas coisas, o que se evidencia é o tamanho da graça, é o tamanho do Evangelho, entendeu? Então, muito bom. Isso é uma coisa importante para a gente entender, né? Então, a acusação de culpa que às vezes a gente recebe, de promover a culpa, né? Às vezes ela é justa porque a gente tem todos esses contextos de ensino, que são contextos que não chegam até o ponto de falar de Jesus Cristo, né? Boa. E a gente acredita muito na nossa capacidade de evitar as pessoas de errar, porque nós temos leis muito duras. Sendo que Paulo deixa muito claro que não foi assim que a edificação de Jesus Cristo veio em nós, né? Não foi pela lei, porque pela lei a gente só é condenado o tempo todo, né? Então a lei só vai gerar mais culpa sempre, né? Mas é por esse reconhecimento da graça e do perdão de Jesus que a gente é transformado e caminha. Então a gente precisa entender a pregação do evangelho nesse contexto, né? Legal. E aliás, Dessa Cacau, maneira. exato. Só antes de tu continuar, posso te interromper? Já te interrompendo? Claro. Se você, né, você não tem o hábito de ouvir o BT Papo, o que é uma pena, porque é um podcast excelente, e você é um cristão e lida com a culpa porque você não se sente um cristão ideal, você tem que assistir o BT Papo 044. Só digitar aí, ó, BT Papo 044, Bibo, Cacau, você vai lá, como lidar com a frustração de não ser o cristão ideal? A gente trata desse tema lá e talvez a gente não entre muito nele aqui, tá bom? Agora, eu acho que essa pergunta tem a ver com falar do evangelho para quem não é crente, né? Tanto que você começou com a história de um não crente, né? Exato. A gente tem algumas abordagens evangelísticas, né? Que são abordagens que começam daí, né? De fazer a pessoa se reconhecer pecadora. O que é útil e faz sentido dentro de uma maneira de se pensar a evangelização. Às vezes, esse papo é um papo que a pessoa nem quer ter. Ela tá bem com ela. Você chega falando assim, sabia que você não é tão bom assim? Porque o Então, roteirinho de outro evangelismo o roteirinho do evangelismo é criação, queda e redenção, né? Aí, tipo, mano, às vezes não é o bom caminho, né? Tem que estar muito atento. Então, uma vez, não foi muito tempo, a gente tava na igreja, a gente tava pintando a igreja lá, né? Eu não sou Rob Bell, mas estou repintando a igreja. Eita, nós. E aí, a gente tava lá pintando a igreja, enquanto a gente pinta, a gente conversa várias coisas lá e tal, né? E um irmão tava me contando lá como ele tem uma abordagem evangelística com uma outra pessoa que ele conhece, que eu não conheço,
a partir das ideias que a pessoa tem sobre os outros. Né? Como assim? Não sobre ele mesmo. Porque você vai fazer esse caminho, você tem que mostrar pra pessoa que ela é ruim. E as pessoas, às vezes, ela nem quer ter esse papo. Às vezes não é também uma coisa... Vou mostrar pra você que você é ruim. Que você não e às presta. vezes sem nem mostrar como a gente também é ruim. Né? Como todo mundo é ruim. E, na verdade, as pessoas já têm lei. Elas já têm culpa. Elas, às vezes, não sentem culpa por nada. E tudo bem. A princípio, tudo bem. Mas elas, com certeza, culpam outras pessoas por um monte de coisas. Entendeu? Então, elas têm lei. Elas têm regra. E nós somos incapazes de obedecermos qualquer regra. Nós somos incapazes de obedecer qualquer regra na sua plenitude. Então, às vezes, com o pau que ela bate em Chico, ela vai bater no Francisco que ela é também, sabe? Eu gosto sempre de lembrar do que Paulo fala aos Romanos lá no capítulo 2 de Romanos, quando ele fala que aqueles que não têm lei, quando fazem o que pede a lei, eles tornam lei para si, né? Porque eles têm a lei na sua consciência. E uma maneira de entender esse texto é que as pessoas têm os 10 mandamentos de alguma maneira dentro da cabeça. Ou todos os outros, né? E eu não gosto muito dessa leitura por alguns motivos, mas principalmente por motivos teológicos, tá? Mas ela não é tão problemática, porque no final ela vai chegar no mesmo lugar. Eu acho mais que Paulo está falando que as pessoas elas têm conceitos morais e que nós temos. A moralidade é um traço humano, né? E com essa moralidade a gente vai impor certas regras e vai culpar pessoas que quebram ela e vai se culpar também por quebrá-las, né? Então, quando se a pessoa chega lá no céu e fala assim, mas eu não conhecia a lei, como é que eu posso ser pecador? Aí Deus fala assim, não, deixa quieto, não vamos usar essa lei, vamos usar a lei da sua cabeça. O que você acha que é certo, que é errado? E a pessoa vai ter quebrado um monte de coisa que dentro da moralidade dela ela acha errada também. Então, na evangelização, isso também faz sentido. A pessoa, ela pode julgar na cabeça dela que uma boa pessoa é a pessoa que é dessa maneira. Você pode ter certeza que nem nesse quadradinho que ela criou, ela se encaixa, entendeu? Ela falha diante da lei dela mesma, sabe? Então, a gente não precisa ficar criando culpa. A gente precisa falar do perdão em Deus. Se alguém falar assim, não, eu sou uma pessoa muito má porque eu fiz isso e não pode, vamos ver um exemplo aqui. Pega alguma coisa aí de uma outra religião que seja proibida, mas que não é proibida no cristianismo. Vamos lá. Não, eu vou mudar. Eu tinha pensado em uma, mas eu vou pegar uma religião hipotética. Vai, vamos lá. Vamos supor que o cara teve toda uma formação na vida dele numa religião em que ele é proibido de comer batata frita. Tá bom? Nossa, que religião triste. Não pode comer batata frita. E aí ele se sente muito culpado porque ele comeu batata frita. Não pode comer frutos do mar. Tem religião que proíbe comer frutos do mar. Isso, mas eu quero usar uma hipotética, eu não quero usar uma real. Desculpa. Não, é só a gente não fazer esse podcast lançar no sábado, tá tudo certo. Aí o cara não pode comer batata frita, ele comeu batata frita e gostou da batata frita. O problema é esse, que o meu pecado da minha religião me deu prazer. Há todo um caminho para mostrar que aquilo não é pecado. Não é? Dentro da escritura. E esses casos são mais comuns do que você pode pensar. E acontecem bastante. E há uma outra questão. Mas há pecados reais. E para esses há perdão. Entendeu? Então, muitas vezes os cristãos são acusados de serem os que fomentam a culpa, primeiro porque às vezes são assim mesmo e não deveriam ser, deveriam apontar para a graça, mas também porque as pessoas só olham, dentro de uma moralidade muito marcada pela fé cristã como a nossa, olham o cristianismo como essa grande forma moral que criou as estruturas dentro das quais a gente vai se apertando. E não é verdade. Tem vários outros tipos de moralidade que criam um monte de outros tipos de conceito e moralidades seculares, que não estou nem falando de moralidades religiosas, né? E que vão criar um monte de questões em cima disso, e nós também trazemos libertação também para essas culpas. Então, no final das contas, a soma geral de tudo é graça e perdão e libertação. Entendeu? Esse é o caminho. Tem que chegar até lá, não dá para parar no meio, entendeu?
Exato. O cristianismo, o John Stott fala muito isso, né? Cara, a mensagem da graça é uma exclusividade, inclusive, do cristianismo. Nenhuma outra religião fala de graça e perdão para todos que estão em Cristo, né? Ou para todos que se achegam ao nosso Deus, como o cristianismo. Então, a nossa marca não é a culpa. Pelo contrário, é a graça, sabe? E aí, de novo, o pessoal pode dizer, mas é culpa que vocês mesmos criam. Não é, cara, não é. É um fenômeno mundial, é um fenômeno humano para o qual a Bíblia traz o perdão. Para as outras culpas nas quais você vai estar inserido, você sempre vai encontrar um sacrifício para lidar com ela, né? Boa. Às vezes de você mesmo, às vezes de outra pessoa. E o cristianismo tem o seu código moral que fala de culpas, que consideradas dentro da nossa doutrina culpas reais, mas para elas há o perdão. Exatamente, para todas elas, né? O que é mais interessante. É isso, minha gente, vamos ficando por aqui em mais um BT Papo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Dá aquele like, muito importante você dar um like, você dar um comentário, você responder uma pergunta que a gente vai fazer. Que pergunta a gente vai fazer, Cacau, para eles? Tem uma pergunta aqui que acho que vai ser bom porque vai edificar todo mundo. Dá aqui nos comentários, nos comentários, dá o seu testemunho aí de como o conhecimento do evangelho te trouxe libertação de uma culpa que você carregava. Seja no momento que você se converteu, você não cria em Jesus nem nada, se converteu, ou seja posteriormente, quando você foi aprendendo algumas coisas que foram te trazendo libertação de coisas que às vezes você carregou numa pregação errada antes, né? Então, de que culpa o evangelho te libertou? Muito bom. Ó, gente, sério, comenta aí, comenta mesmo. Olha, prioridade para os comentários no YouTube, tá bom? Aqui a gente é mais fácil para nós olharmos. Se você que tá ouvindo a gente no Spotify quiser comentar aí também, tá? A gente até faz um esforço para dar uma olhada, mas no YouTube é certo. Você que ouve por outro agregador de podcast ou ouve até mesmo no site, vem aqui no YouTube, vai. Você nos ama, nos ajude e a gente quer ouvir aí o seu testemunho, tá bom? É isso, voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, galera. Pera aí, tá off-topic ainda. Tá off-topic ainda, tá, Rafa? Mas tava já achou? Não, tu já achou? Vamos lá. 64, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número 54, a idade de Cristo. 64, né? 64, né?